Olá a todos, nós vamos falar de coordenadas polares, parte 2. O objetivo da aula de hoje é esboçar curvas usando coordenadas polares. Então aqui, por exemplo, qual é a leitura que devemos fazer? Quero esboçar a curva onde para cada θ eu tenho como resultado um raio. Então, só para lembrar da questão das coordenadas polares, a gente tem o polo, o eixo polar é o semi-eixo positivo do x, e aí novamente, para cada θ, um raio. Então, por exemplo, se θ for igual a zero, o que acontece? O raio vai ser igual a zero. Então, você marca o ponto zero. À medida que o ângulo θ vai aumentando, o raio ele vai aumentando também, sempre no fator 3 vezes θ. Então, à medida que você vai aumentando o valor de θ, o raio vai aumentando cada vez mais. Então, a curva que representa o Rθ igual a 3θ é essa espiral. Deixa eu aproveitar aqui e já introduzir um segundo exemplo. Vamos pensar, por exemplo, que o nosso Rθ seja igual a 5. Em outras palavras, para cada valor de θ, retorna um raio igual a 5. Então, na hora de esboçar aqui nosso plano cartesiano, bem, se θ for igual a zero, quanto que é o raio? 5. Não importa qual seja o valor de θ, o raio vai ser sempre igual a 5. Então, a trajetória da nossa curva é um círculo. E aí, você pode ir girando à vontade, porque como aqui vai ficar periódico, né? Então, não importa o valor de θ, sempre vai ter um raio 5, e aí a trajetória descreve um círculo. Vamos passar agora para um próximo exemplo. Vamos agora para os nossos próximos exemplos. Vamos esboçar a trajetória dessa curva, r de θ igual a cosseno de θ mais 1. Tanto para este exemplo quanto para o próximo, eu costumo fazer o seguinte: em um rascunho, colocar aqui do lado, por exemplo, bem pequeno mesmo, eu costumo desenhar o círculo trigonométrico para poder ir me balizando. Então eu vou desenhar aqui rapidamente o círculo trigonométrico, e aí eu vou pensar da seguinte maneira. Primeiro eu vou atribuir alguns valores de θ. Por exemplo, se θ for igual a zero, cosseno de θ vai dar 1, 1 mais 1, 2. Então a gente marca aqui o ponto 2. Aí eu vou escolher um ângulo de tal modo que o cosseno θ dê zero, porque o cosseno ele vai variando entre 1, 0, menos 1, 0, 1. Então agora eu vou escolher qual é o valor de θ que gere o cosseno zero, que nesse caso é o π sobre 2, que representa 90 graus. E aí nesse caso, para θ igual a π sobre 2, aqui dá 0, 0 mais 1 dá 1, então você está diminuindo o raio. Então daqui para cá você diminui o raio até bater nesse ponto. Agora eu vou até π, porque é onde dá menos 1. E aí o que acontece? Cosseno de π dando menos 1, o raio vai dar zero, porque vai ficar menos 1 mais 1. Agora, de cosseno igual a menos 1 até zero, o que vai acontecer? De cosseno igual a menos 1, bateu aqui. Cosseno zero, cosseno sendo igual a zero, vai 0 mais 1 dá 1. Agora, de 0 até 1, vai 2. O que eu basicamente pensei aqui, que vai ser muito útil entender como eu fiz aqui, pensei o seguinte: eu analisei aqui usando 4 faixas. Eu vou usar a linguagem faixas porque vai ficar mais claro no próximo exemplo. Então, na primeira faixa, o cosseno variou de 1 até 0, e isso fez com que o raio variasse de 2 até 1. Na segunda faixa foi de 1 até 0, então a primeira faixa, o cosseno foi 1, depois virou 0. Segunda faixa foi de 0 até menos 1. Aí a terceira faixa de menos 1 até 0, quarta faixa de 0 até 1. Então, marquei os pontos, simplesmente fazendo esse movimento. Vou usar essa mesma técnica aqui.
Então eu vou escolher os ângulos tetas de tal modo que sempre que eu for variando esse ângulo, provoque no resultado aqui as variações 1, 0, menos 1, 0 e assim por diante. Só que dividir de π sobre 2 em π sobre 2 não é uma boa justamente por causa desse 2θ. Então, vamos pensar um pouco. A gente começa com θ igual a 0. Então, aqui o raio vai ser igual a 1. Então, marca o ponto 1 aqui. Qual é o próximo ângulo θ que você deve escolher de tal modo que 2θ seja igual a 0? Porque aí passando de 1 para 0. π sobre 4. π sobre 4 corresponde a 45 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os meus quadrantes de 45 e 45 graus. Porque quando você varia de 45 e 45 graus aqui, o valor do cosseno fica oscilando entre 1, 0, menos 1, 0, 1 e assim por diante. Então, dividindo de 45 e 45, isso aqui é só um esboço para a gente visualizar. Aí eu vou dividir as faixas. Faixa 1, faixa 2, faixa 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu, particularmente, já que a gente vai ficar oscilando entre esses valores, talvez até valha a pena colocar aqui, ó, 1, 0, menos 1, 0 e 1. Ou a gente retorna, acho que pode fazer assim. A gente pode usar isso aqui como um guia pra gente. Que aí o que acontece? Para cada faixa eu vou fazendo essas oscilações. Então, por exemplo, a gente começou com cosseno igual a 1. A gente começa com cosseno igual a 1. Então, a gente começa aqui e nessa faixa final a gente tem que terminar em 0. Vamos supor que fosse de 1 para 2. É claro que não faz sentido aqui. Mas se aqui desse 2, quer dizer que você faria esse movimento até aqui. Porque aí para θ igual a π sobre 4, você teria o raio igual a 2. Mas como foi de 1 até 0, então você vai e faz esse movimento. Liga de 1 até o raio 0. Primeira faixa. Então você fez o primeiro movimento. Vou até colocar aqui pincel preto. Primeiro movimento. Agora vamos para a segunda faixa. A segunda faixa faz o quê? O movimento de 0 até 1. Então vou até apagar aqui porque eu acho que vai gerar muita poluição visual. Então vai de 0 até menos 1. Sendo de 0 até menos 1, o que acontece? Se fosse de 0 até 1, você faria o desenho de 0, começa aqui, termina aqui no ângulo de 90. Então você faria de 0 até aqui. O porém é que como o raio é negativo, você vai ter que fazer uma reflexão em torno da origem. Então, ao invés de você desenhar no quadrante na faixa 2, você vai desenhar na faixa 6, que é justamente a reflexão em relação à origem. Então, você vai, marca aqui. Então, você fez o movimento de 0 até menos 1. De menos 1 até 0, agora estou na faixa 3. Ó, 1, 2, 3. Agora, de menos 1 até 0, o que acontece? Você vai do raio menos 1 até 0. Como esses valores são negativos, então ao invés de você desenhar na faixa 3, você vai desenhar na faixa 7. De menos 1 até 0. Agora está na faixa 4. Vamos para a faixa 4. Então a gente vai de 0 até 1. Então na faixa 4 a gente começa daqui, termina aqui. 0 até 1. Na faixa 5, bem, 0 até 1, então a gente fez esse movimento, agora a gente vai de 1 até 0. Na faixa 5 a gente vai de 1 até 0. Agora, na faixa 6 a gente vai de 0 a menos 1. Então seria, se fosse de 0 a 1, seria esse movimento. Como é negativo, você vai ter que rebater para o outro lado da origem, que aí seria a faixa 2, e fazer de 0 até 1 na faixa 2. Consequência de 0 até, no caso seria de 0 a menos 1. Agora de menos 1 até 0, referente à faixa 7, e referente à faixa 8, que volta de 0 até 1. E aí você vai repetindo toda hora. O nome dessa figura aqui, essa primeira figura, cardioide,
Tem uma aplicação prática dela, porque é ela que representa a zona de captação do nosso microfone. Você posiciona o microfone aqui, essa seria que varia de microfone para microfone. Tem os microfones omnidirecionais, direcionais, eu estou me referindo mais aos direcionais. A zona de captação segue essa curva, e o nome dessa figura é rosácea de 4 pétalas. Então, só uma curiosidade, se ao invés de 2 você colocasse 3 aqui, como é que você faria o seu desenho? Você pega o 3θ, iguala a π sobre 2, que aí no caso daria π sobre 6. Aí esse ângulo de π sobre 6 representa o quê? De π sobre 6 em π sobre 6, o seu cosseno ou seno vai ficar oscilando entre esses valores que eu citei, 0, 1, menos 1 e assim por diante. Aí você pega o seu plano cartesiano, divide os pedaços de π sobre 6 em π sobre 6, até completar a volta completa, até vocês darem a volta completa, e aí sim, faça os desenhos por faixas. Depois apaga esses pontilhados, e essa curva azul representa a trajetória da nossa curva, que nesse caso é a rosácea de 4 pétalas. Sugiro que vocês façam o cosseno de 3θ para ver o que vai acontecer. Comentem qual foi o resultado de vocês, se vocês conseguiram ou não. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.